Marcos capítulo 5. A cura do endemoniado Geraseno. Que nome pesado, né, igreja? Endemoniado. Significa o quê? Que tinha demônios, né? Tinha demônios na vida daquela pessoa. E quando há existência de demônios na vida de alguém, certamente há muitos problemas também. Muitos problemas. Aquele homem, ele não respondia por si mesmo. Ele não tinha forças. Ele se maltratava e maltratava quem se aproximava dele. Olha aí. O lugar que ele ficava, ninguém passava. As pessoas tinham medo daquele lugar. Por causa de quem? Dos demônios. Quer dizer que os demônios, eles colocam medo na vida das pessoas? Sim. Por causa dos problemas. Os demônios, eles obedecem a todo ser humano, igreja? Não. Ele obedece àquele que tem a autoridade de Cristo em sua vida. As pessoas não passavam por aquele lugar, sozinhas não. A Bíblia diz que extrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Era um lugar tenebroso, hein? Um lugar difícil. De vez em quando nós somos obrigados a passar por esse tipo de campo, regiões, situações que nós não planejamos viver e somos obrigados a enfrentar. Tem momentos na sua vida, igreja, que você enfrenta circunstâncias que você jamais imaginou que iria enfrentar. Situações que você nunca passou pela sua mente e você enfrenta. Essa região era desse jeito. A região dos Gerazenos. As pessoas evitavam aquele lugar por conta dos demônios que ali estavam. E eram tanto demônios que tinha naquela região, naquele lugar, naquele setor, naquela ilha, que só uma vida carregava mais de 2.000, para você ter ideia. 2.000 demônios, misericórdia. E aí, quando Jesus desembarcou e tinha pessoas, discípulos com ele, logo veio ao encontro um homem possesso de espírito imundo. Este homem, ele vivia onde? No cemitério, nos sepulcros. E aí ele já veio na direção, ou seja, aquela terra era dele, ele dominava tudo ali. Então, quando desembarcaram, ele já veio direto. Qual a intenção? Qual a intenção de vir correndo ao encontro daqueles que desembarcaram? A intenção era sempre a mesma: destruir, maltratar, humilhar. Só que aqueles que desembarcaram estavam acompanhados
de um que tinha total autoridade sobre demônios e sobre todo aquele lugar. Você vê que o inimigo, ele dominou por um tempo, até aquele instante chegar. E quando chegou esse momento, ele percebeu que ele não mandava nada. O domínio do inimigo, do adversário, durou um tempo. O tempo em que os discípulos ou aqueles que desembarcavam ali não tinham a companhia de Jesus. Porque no momento que desembarcaram na companhia de Jesus, aí as coisas começaram a se tornar diferentes. Enquanto alguém anda e vive sozinho, o inimigo domina, o adversário pisa, humilha e cria situações que a pessoa não consegue sair. Era o caso daquele homem. Mas quando Jesus, ele acompanha a pessoa, aí o domínio que era do mal passa a ser domínio de quem? Do Senhor. Aonde Jesus ele chega, o diabo perde o domínio. Entenda isso aí, igreja. Os problemas perdem o domínio. Aonde Jesus ele chega, os demônios têm que se sujeitar à autoridade e ao poder desse Deus. Eles vieram correndo, achando que iriam humilhar os marinheiros, as pessoas. Eles estavam acostumados a isso. Mas quando chegaram, se depararam com quem? Com Jesus. Aí é diferente. E a Bíblia diz que eles vieram do sepulcro, possessos de um espírito imundo, a qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia o quê? Subjugá-lo. Ninguém conseguia segurar aquele homem, por conta dos demônios que estavam ali. Era incontrolável. A situação não tinha controle. Os problemas não tinham solução. As pessoas evitavam aquele lugar. E quando eram obrigados a passarem por ali, aquele homem que tinha era possesso de demônios, ele feria, machucava, maltratava qualquer um. Ninguém podia subjugá-lo. Aí você fala, ninguém vírgula, pastor. Vocês não vão falar não? Ninguém vírgula, porque há um que demônio nenhum pode subjugá-lo. Há um que demônio nenhum pode maltratar. Há um que tem toda a autoridade e poder em suas mãos. Quando a palavra falou ninguém, estava falando de quem? Do ser humano, das pessoas comuns, daqueles que não levavam Jesus consigo. Esses eram humilhados, maltratados, e até mesmo evitavam passar por aquele lugar. Tem lugar que você e eu, muitas vezes, evitamos durante toda a nossa vida, porque você sabia que aquele lugar era cheio de quê? De demônios, cheio de maldição,
Quer ver um lugar que eu acredito que muitos de nós evitava? Terreiro, por exemplo. Eu acredito que muitos de nós, vamos ali, eu vou te levar para um lugar, você vai gostar. Aonde você vai? Eu vou naquele terreiro ali. Não vou não. Não, mas vai ter festa lá hoje. Vai virar madrugada. Vai ter comida, vai ter dança. Não vou lá não. Não, eu não gosto desses lugares não. Eu sou meio, cabreiro com esses lugares. E você evitou esses lugares, mas hoje você evitou por quê? Porque você tinha medo. Eu não vou lá não, porque eu já vi muitas histórias, já vi muita gente com a vida derrotada, uma vida transformada em ruínas, porque frequentou esses lugares. Eu não vou não. Mas hoje, talvez você não vá, mas não porque você tem medo, não, porque você conhece a verdade, você conhece a palavra, não é lugar que normalmente o cristão estaria, mas hoje você não tem medo mais desses lugares. Se for necessário ir lá e buscar alguém que está nas mãos do inimigo, você vai. Porque você já não está mais sozinhos. Você tem a proteção e a companhia do Senhor Jesus. Quer ver um testemunho, igreja? Uma vez nós estávamos evangelizando, e aí nós passava numa rua, passava em outra, e aí chegamos num ponto, aí alguém falou assim, aí nós batemos palma. Aí tudo aberto, tudo aberto, janela, porta, salãozão assim, aquele, tudo aberto, aquele terreirão. E aí alguém falou assim: não, pastor, aí eles não vão atender mesmo não, porque aí é um terreiro, não, se fosse o senhor nem chamava. Aí eu falei: agora eu me interessei mais ainda. E aí eu entrei lá, chamei na porta, entrei lá no quintal, só que não saiu ninguém. Nós estávamos numa equipe, a missionária também estava, e chamamos e ninguém. Ou seja, era exatamente eles que eu queria para o quê? Para evangelizar. Mas não saiu ninguém. Esperamos um pouco e nada. Alguém avisou eles, alguém tirou eles dali. Quem será que foi que tiraram eles dali? Então outrora a pessoa falava que não vem para cá, não anda nessa calçada aí não, vamos para cá, eu tenho medo dessas coisas. Mas hoje é diferente. Hoje não é você que tem que ter medo de espíritos malignos. São os espíritos malignos que tem que ter medo daquele que está com você. Amém, igreja? Ali os demônios vieram já, respirando ameaça. Olha, chegou a embarcação aí eu vou lá, eu vou maltratar, eu vou subjugá-los, eu vou humilhá-los. Mas aí quando chegaram lá, aí eles perceberam que aquele dia era diferente para eles, porque havia um ali no meio que não se dobrava para demônios, que não abaixava a cabeça para espíritos malignos, e o nome dele, Jesus Cristo. A Bíblia diz que esses demônios andavam sempre de noite, igreja? E de dia clamando por entre os sepulcros, e pelos montes ferindo-os com pedras. Quando de longe viu quem?
Jesus. Acabou o reinado deles. Quando eles viram Jesus, e acabou o nosso reinado. Olha lá quem está vindo. Já era agora. Agora não tem mais como a gente atuar nesse lugar. A gente vai ter que procurar outro lugar aí. Ah, mas ele já nos viu. Não tem como fugir dele. Tem como fugir de Jesus. Jesus já viu já. Ele sabe que nós estamos aqui escondidos. O negócio é ir falar lá com ele lá. Aí a Bíblia diz que eles foram, correram e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles falaram: olha, o que nós temos contigo, Filho do Deus Altíssimo? Eles sabiam quem era Jesus. Jesus não era qualquer um. Jesus não era um discípulo. Jesus não era um apóstolo. Jesus não era um servo. Jesus é Senhor, Senhor dos senhores, o Filho do Deus Altíssimo. Quem está entendendo? Jesus, quando ele viu, ele já parou e esperou. E aí os demônios veio e se prostrou. Você vê que até os demônios têm que se prostrar diante de Deus. O Deus que você serve, igreja. O Deus da sua vida. Entenda isso. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui adorando o Deus da Bíblia, o Filho do Deus Altíssimo. E muitas vezes enfrentamos alguma luta espiritual, causada até mesmo por demônios. Esquecemos daquele que nos acompanha, que até mesmo os demônios têm que se prostrar diante dele. Tem os demônios, os problemas que os demônios causam, as situações que são causadas nesse mundo, para Deus não é nada. E aí a Bíblia diz que eles se prostraram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Sai daí. Está vendo? Conjuro-te que não me atormentes, porque ele sabia que a luz que estava em Jesus atormentava eles. Está vendo aí? O seu Deus atormenta os demônios. Olha como é importante você vir buscar a Deus. Olha como é importante você levar Jesus contigo aonde você vai. Você não sabe o que você vai enfrentar, o que tem lá. Olha, não vai naquela casa ali não, que está cheio de demônios. Ué, e daí? É lá que eu vou mesmo. É lá que nós vamos mesmo, para os demônios saírem. Uma vez nós fomos fazer uma visita, e aí nós entramos pela porta da sala, o demônio manifestou na cozinha, e a jovem saiu correndo pelo mato, pela cozinha. Infelizmente essa jovem já não está mais no meio de nós, né? Perdeu a batalha, infelizmente. Às vezes o demônio ele vai tirando as forças da pessoa, e tem pessoas que não conseguem lutar contra essas entidades sozinhos.
Infelizmente, igreja, tem muita gente morrendo, sabia? Muita gente padecendo nas mãos do inimigo. Olha para este homem aqui, ó. Ele vivia nu no cemitério. Ele pegava a pedra e ficava se batendo, se maltratando, se machucando. Na verdade não era ele, eram os próprios demônios. E tem muita gente, igreja, escrava desses demônios. Tem muita gente. Por quê? Porque não conhece essa palavra. E você e eu estamos aqui porque entendemos que existe uma autoridade no nome do Senhor Jesus. E quando nós entendemos isso, se torna a causa de não sermos consumidos pelo mal. O inimigo nos odeia, nos odeia. Você acha que quando ele sai de um lugar, ele sai feliz quando você chega? Claro que não, ele sai revoltado. Olha, eu sempre morei nesse lugar, por que essas pessoas vêm atormentar? Não foi isso que ele falou para Jesus? Já viestes nos atormentar? Já vieste nos atormentar? Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ou seja, eles sabiam que o reinado deles tinha acabado. Jesus só mandou sair do homem. E eles começaram a rogar: não, Senhor, não nos mande para longe, para outro país, não. Eles sabiam que havia uma missão nas mãos deles. Qual é a missão do diabo mesmo, igreja? Roubar, matar, destruir. Você acha que o nosso inimigo ele tem feito muito isso aí fora? Nesta geração, o que mais a gente vê é o inimigo concretizar os planos dele. Infelizmente, o inimigo está pintando e bordando aí fora, igreja. Está matando, está roubando, está destruindo, mas na sua vida ele não toca. Na sua vida ele não tem autoridade. Na sua vida ele está onde? Debaixo dos seus pés. Você tem que entender isso. Você não está aqui em vão. Deus não te chamou para passear. Deus te chamou para te dar autoridade, até mesmo sobre demônios. Aquele que está na sua vida atormenta o mal. Aonde você chegar, o mal tem que ir embora. Aonde você chegar, igreja, os problemas têm que ser resolvidos. A tempestade tem que cessar. Aonde você chegar tem que ter testemunho, solução. Amém, igreja? Não aceite o contrário. Não aceite diferente dessa palavra. Jesus chegou e começou a atormentar os demônios. Tem pessoas aí que chegam até você e falam assim: olha, eu não aguento mais, eu estou sendo atormentado pelos demônios de noite. Não é o seu caso. Na sua vida é diferente. É você e a luz que está na sua vida que atormenta os demônios dia e noite. Amém, igreja? E aí eles falaram: não nos mande para outro país. Ora, pastava ali pelo monte um grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Está vendo?
Pastor, não sabia disso não. Quer dizer que até mesmo um animal pode estar possesso de demônio? É bíblico. Você nunca viu um cachorro manifestado com demônio? Eu já vi vários. Igreja. Cachorros manifestados com demônios. Sabia? O animal pode se manifestar na vida aliás, o espírito maligno pode se manifestar na vida de um animal? É bíblico. E eles falam: mande-nos para os porcos, para que nós entremos neles. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Está vendo? Fizeram os porcos se suicidarem. E na vida daquele homem tinha quantos? 2.000 demônios, igreja. Você acha que aqueles demônios falavam na mente do homem para ele tirar a vida dele? Toda hora, igreja. Que luta, né? Que situação. Às vezes os demônios também, eles sopram na mente das pessoas: olha, acaba com isso logo, esse sofrimento. Se você morrer agora, você está salvo mesmo, você vai direto para o céu. Jesus vai te levar logo. Acaba com esse sofrimento. Mentira. Ele sugeriu isso para Jesus, no pináculo bem alto. E ele falou assim: olha, se lança aí. Não está escrito que darás ordem aos seus anjos para que te guardem? Se lança para que os anjos te guardem. O inimigo, ele não tem autoridade sobre você, sobre mim, mas ele sugere. É nas nossas decisões que muitas vezes ele ganha força. Mas enquanto você tiver a companhia de Deus e dá ouvidos à voz de Deus, certamente você vai vencê-los todos os dias. Todos os dias. Amém, igreja? Você tem recebido essa condição, tem recebido essa autoridade. E ainda que o inimigo te dê sugestões, quando você fala: não, pronto, você já venceu ele. A Bíblia diz que a palavra do cristão tem que ser não, não. Sim, sim. O que passar disso é demônio. Sabia, igreja? Não, não. Pronto. A Bíblia não diz: resistir, o diabo fugirá de vós? Só resistir. Você tem autoridade para vencê-lo todos os dias. Aí, para a gente encerrar, diz assim: eram cerca de 2.000, precipitou o desempenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Ou seja, o que Deus tinha feito ali naquele lugar. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de Deus? Diante do poder do nome do Senhor Jesus, os demônios perdem a autoridade. E se você entendeu isso, igreja, aonde você chegar, Deus vai te abençoar. Não tem demônio nenhum que vai te parar. Não tem demônio nenhum, igreja, que vai impedir você de passar ali naquela terra. Porque aquele que está com você, ele tem autoridade para mudar a história e a situação de qualquer pessoa. Eu tenho certeza que na sua vida ele já começou a mudar a história. Amém, igreja? Se na vida daquele homem tinha 2.000 demônios, ele foi liberto, imagina o que ele não pode fazer, o que Deus não pode fazer na sua vida. Eu acredito que você não tem 2.000 problemas para resolver hoje, tem? Pastor, Deus me livre.
Deus me livre de 2000 problemas na minha vida. Eu estou enfrentando um problema, uma tempestade. Se você levar Jesus com você, esse problema já caiu por terra. Essa situação você já venceu. Amém, igreja? O segredo é a companhia de quem é a autoridade máxima. A autoridade é Jesus, igreja. Se você levar Ele com você, pronto, todos os seus problemas serão resolvidos. Quem entendeu a palavra? De verdade? Então guarda no seu coração e glorifica bem forte o nome do seu Jesus.